Esses dias eu tava na internet, tava procurando alguma coisa legal, alguma coisa interessante pra poder gravar aqui pra vocês, quando eu tive a ideia de entrar na Deep Web pra ver se tinha alguma coisa de interessante por lá. Eu sei que tem muito vídeo por aí falando sobre esse tipo de coisa, sobre teorias da conspiração, sobre vendas de coisa ilegal, sobre coisas estranhas que acontecem lá na Deep Web, só que pra ser bem sincero com vocês, eu nunca levei muito a sério esse tipo de história. Mas assim, eu sempre tive muito medo de entrar na Deep Web, não por causa dessas coisas, mas por causa de hackers, vírus ou qualquer tipo de coisa ruim que podia acontecer comigo ali dentro. Só que como eu sei que tem muito vídeo falando sobre isso na internet, eu peguei e falei, tá bom, então eu vou entrar lá dentro na Deep Web pra poder ver se todas essas histórias são reais e eu quero ter essa experiência por mim mesmo. Então eu entrei lá e eu decidi começar a vasculhar todos os sites que eu encontrava pela minha frente. Até que em determinado momento eu encontrei um site bem interessante que chamou bastante a minha atenção e eu decidi entrar nele para poder ver o que era. E a princípio o site ele não era nada demais, ele era tipo uma rede social onde a gente podia se comunicar de forma anônima com pessoas do mundo inteiro. Parecia um site com uma proposta bem legal, só que estranhamente quando eu fui entrar nele, fora eu só tinha mais 2 pessoas online ali. O que pra mim aquilo parecia ser bem estranho, porque é um site pro mundo inteiro, então porque só tinha 3 pessoas online contando comigo? Só que depois de navegar um pouquinho nesse site, eu entendi o motivo desse site estar tão vazio. Rolando um pouquinho a página dessa rede social, eu comecei a notar que alguns posts dele estavam como se estivessem carregando, e eles estavam com uma mensagem pedindo desculpa pelo transtorno e dizendo que todos os servidores dele estavam sobrecarregados. Mas como assim todos os servidores dele estão sobrecarregados? Só tem eu e mais 2 pessoas online. Tá, calma, essa informação é muito importante, mas não agora. Ok, não tem nada pra fazer aqui, o site não tá funcionando, então vamos sair daqui, né? Vamos procurar alguma outra coisa interessante pra fazer. Só que quando eu fui clicar pra poder sair da página, uma notificação chegou pra mim. Quando eu olhei pro canto da tela, lá tava uma mensagem de uma das pessoas que estavam online naquele momento. E a mensagem dizia: olá. Ok, eu fiquei com um pouquinho de medo de responder, porque afinal de contas era um completo estranho da Deep Web me mandando mensagem, só que eu tava curioso também, então só de curiosidade eu fui lá e mandei um oi pra ele. E aí logo em seguida ele me mandou uma mensagem me pedindo pra mim não sair daquele site, porque era muito urgente. E aí eu perguntei pra ele, por quê? Por que eu não podia sair do site? E aí ele me disse que era um caso de vida ou morte. Eu sinceramente não tava levando aquilo ali muito a sério, só que eu ainda tava com uma sensação de que tinha alguma coisa errada acontecendo. E depois que eu respondi ele, eu tive a completa certeza de que eu não deveria estar falando com esse cara agora. Eu realmente não queria ficar mais ali, e aí eu fui lá e só mandei uma mensagem pra ele dizendo que eu não podia conversar agora e que eu ia meter o pé do site. Foi quando ele me mandou a seguinte mensagem: por favor, não faça isso, Matheus. O cara sabe meu nome. O cara, um completo estranho na Deep Web, ele sabe meu nome. Como é que esse cara sabe meu nome? Cara, eu não fiz login nenhum nesse site. E o computador que eu usei pra poder entrar na Deep Web foi um computador que não era meu, então não tinha informação pessoal nenhuma minha. Então, como é que esse cara, ele tem informações sobre mim? Como é que ele sabe quem eu sou? Eu fiquei com muito medo, eu tava muito apavorado, só que agora não tinha mais o que fazer. Se esse cara, ele sabia o meu nome, ele podia ter qualquer outra informação minha, até onde eu moro, meu endereço. Eu não tinha mais muito o que fazer, então eu só perguntei pra ele como é que ele sabia quem eu era. E aí ele foi lá e só me deu uma resposta bem vaga, dizendo que se eu ficasse ali e ouvisse o que ele tinha a dizer, ele podia me contar tudo. Eu não quero mais ficar aqui não. Eu realmente não quero mais ficar aqui. Oi, eu sou o Matheus e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês do dia que eu entrei na Deep Web e tive uma das conversas mais bizarras que eu já tive em toda a minha vida e que com certeza eu vou precisar de terapia depois disso. E assim, não é como se fosse uma conversinha aleatória. O que esse cara me falou tem me aterrorizado por todos os meus dias e eu não aguento mais. Eu tenho que vir aqui e compartilhar isso com vocês, senão eu vou ficar maluco. Quando aquele cara me mandou aquela mensagem, eu já tava suando frio, eu já tava ficando paranoico, eu já tava maluco e eu já não sabia mais muito o que fazer. Eu verifiquei as janelas da minha casa, eu tranquei a porta, eu fiquei com o telefone da polícia acionado e eu fiquei monitorando a minha casa através das câmeras de segurança pra ver se tinha alguém ali rondando a minha casa, sei lá, tentando entrar. Eu já tava ficando bem paranoico mesmo, vocês não têm noção do quanto foi desesperador
só essa mensagem que esse cara mandou pra mim. E aí depois que eu fiz tudo isso, depois que eu verifiquei tudo, eu sentei de volta no meu computador e aí no mesmo segundo ele me mandou outra mensagem dizendo que eu não precisava ter medo e que ele sabia tudo sobre mim. Você não tá me ajudando muito a não ter medo não, tá, mano? Você tá conseguindo fazer exatamente o oposto disso. Tá só um pouquinho aterrorizante, só um pouquinho só. Mas como se saber meu nome já não fosse bizarro o suficiente, ele começou a detalhar várias coisas da minha vida, várias coisas pessoais que só amigos bem próximos meus sabia, ou até coisas que só eu sabia, que eu nunca tinha contado pra ninguém. Como é que esse cara sabia dessas coisas? E como se já não fosse bizarro, ele foi lá e complementou falando que sabia que eu sempre tive muito medo da morte, não porque eu tenha medo do que vai acontecer depois da morte, mas sim porque eu tenho medo de não ter qualquer importância nesse mundo, não ter qualquer relevância, não deixar nada de importante pras pessoas. E ok, ele tá certo, só que eu nunca contei isso pra ninguém. Como é que ele sabia disso? Como é que ele tinha essa informação sobre mim? Eu queria poder conseguir digitar alguma coisa pra ele, responder qualquer coisa, só que eu não conseguia. Era como se eu tivesse travado ali e eu não conseguia falar absolutamente nada pra ele. Como é que esse cara sabia tanta coisa sobre mim? Porque assim, se fosse alguém normal na internet, se fosse um caso normal de alguém começar a mandar várias coisas pra mim, eu já acharia bizarro, já acharia assustador. Mas como era na Deep Web, eu já tava completamente paranoico já, porque o cara já tinha coletado todas as informações sobre mim. Não tinha como esse cara saber tanto sobre mim assim. E antes que eu pudesse responder qualquer coisa, antes que eu tivesse coragem de digitar qualquer coisa pra ele, ele continua dizendo que essa última parte sobre eu não fazer nada de importante pro mundo, não deixar nada de importante, podia ser alterada. E que eu poderia sim ter algum significado importante pra história. Enquanto ele falava essas coisas, a única coisa que passava na minha cabeça era: que droga é essa? Eu não queria mais continuar ali, eu não queria saber qual era o desfecho dessa história, o que ele queria falar comigo. Mas eu também não sabia muito bem o que eu ia fazer agora. Até porque se eu deixo de falar com ele, vai que, sei lá, o cara bate na minha porta aqui e vem falar alguma coisa comigo. Eu não quero ver ele pessoalmente, já não quero ver ele pelo chat. E depois de alguns minutos sem eu responder ele mesmo me mandou mensagem dizendo que ele sabia que eu tava ali e que precisava muito que eu respondesse ele. Então eu fui lá, eu criei coragem e fiz 1 milhão de perguntas, todas as perguntas que estavam na minha cabeça. Eu perguntei pra ele como é que ele sabia meu nome, como é que ele sabia tanta coisa sobre mim, por que ele tava me perseguindo e o que ele queria de mim naquele momento. Eu fiz 1 milhão de perguntas pra ele e a única coisa que ele me respondeu foi: você ainda não está pronto. Ah, pronto. Como assim? Como assim eu não tô pronto? Eu quero saber. Me conta, porque eu já tô ficando desesperado. Eu não tô pronto pra quê? Tipo assim, parecia que cada vez que esse cara soltava uma frase, mais perguntas surgiam na minha cabeça e mais dúvidas eu tinha sobre o que tava acontecendo. E aí, ignorando tudo que eu perguntei pra ele, ele foi lá e me mandou uma mensagem me dizendo que ia me mandar alguma coisa e que era pra eu prestar bem atenção e me dizer exatamente o que eu tava vendo. Eu tava com muito medo de responder esse cara de novo, mas eu também tava começando a ficar bem curioso do porquê que ele tava fazendo tudo isso. Seja lá o que esse cara queria me mostrar, eu realmente não sei se eu queria muito ver, mas mesmo assim eu fui lá e mandei uma mensagem pra ele, dizendo que ele podia me mandar seja lá o que fosse. E quase que instantaneamente ele foi lá e me mandou uma imagem. Parecia que ele já tava ali com ela preparada, só esperando eu falar que podia mandar pra poder ele me enviar. A foto se tratava de uma paisagem completamente urbana que era extremamente familiar pra mim. Era uma rua residencial em completa ruína e tinha fogo pra todos os lados, como se alguma coisa tivesse acabado de explodir e deixado os rastros ali. E essa imagem, ela também tinha um aspecto bem sombrio, dava uma sensação estranha de olhar pra essa imagem. Antes mesmo que eu pudesse pensar sobre aquela imagem, o estranho me perguntou se eu conhecia aquele lugar. E eu não precisei nem olhar pra imagem uma segunda vez pra poder saber a responder essa pergunta. Aquele era o lugar onde eu nasci e eu cresci, eu passei boa parte da minha infância naquele lugar. Só que o que diabos aconteceu ali? Por que tá tudo em ruínas? Tudo que eu conseguia ver na minha frente era uma completa destruição. As casas, elas estavam completamente em ruínas e as estradas estavam todas rachadas. Não tinha nenhuma pessoa na rua, mas tinham vários tecidos espalhados por todos os cantos. Era como se as roupas das pessoas tivessem sido arrancadas delas de uma vez só. Os céus, eles estavam tomados por um roxo bem vibrante e tinham redemoinhos feitos de nuvens que emitiam raios que pareciam desintegrar o mundo abaixo. Eu perguntei pra ele o que aquilo significava, enquanto eu mesmo já estava na internet procurando se tinha acontecido alguma coisa com a minha cidade natal. Só que estranhamente não tinha nenhuma reportagem, nenhuma matéria falando sobre isso. Então, o que diabo está acontecendo lá que eu não sei e que ninguém mais sabe? O estranho foi lá e me falou que ninguém realmente sabia o que tinha acontecido ali, só que ele mandou eu parar de olhar para aquela destruição
distribuição toda e prestar bastante atenção na imagem para ver se eu conseguia detectar alguma coisa de diferente ali naquele lugar. Mais diferente? Tem coisa mais diferente ali? Como se toda aquela destruição ali não fosse nada. Aquilo ali não é diferente não, aquilo ali acontece toda segunda-feira. O céu tá roxo, tem raio destruindo a cidade, as pessoas se desintegraram, e isso aí não é suficiente. Tem mais coisa na imagem pra gente notar. Eu não sei o que é, mas tem mais coisa. Mas enfim, tirando toda essa parte da destruição, eu dei uma olhada com muita atenção pra imagem e eu comecei a notar algumas coisas diferentes da última vez que eu tinha ido lá. Eu consegui notar que tinha alguns prédios novos ali e que algumas das fachadas da casa estavam um pouquinho diferentes. Enquanto eu tava descrevendo tudo isso pra ele, uma ideia bem maluca veio à minha cabeça, que era uma ideia tão absurda que eu acho que não podia ser real. Mas foi só quando ele me perguntou o porquê que aquelas coisas estavam diferentes, por que eu achava que aquelas coisas estavam diferentes, que parece que a minha ficha caiu e eu respondi pra ele sem hesitar que com certeza é porque aquela imagem era do futuro. Ele só concordou comigo e quando eu perguntei pra ele como é que aquilo era possível, ele me respondeu que aquilo não importava e o que importava de verdade agora era como a gente ia fazer pra esse futuro não acontecer. E sim, eu já tava bem convicto de que aquilo ali era verdade, tudo parecia bem verídico pra mim, mesmo que isso pareça um absurdo, uma foto do futuro, alguém do futuro falando comigo. Mas antes que a gente pudesse continuar, tinha uma pergunta que eu precisava fazer, era uma coisa que já tava me incomodando há muito tempo e que agora esse cara tinha que me dar a resposta pra isso. Então eu fui lá e finalmente perguntei pra ele que quem diabos era ele. E diferente das outras vezes que ele me respondia quase que instantaneamente, dessa vez ele demorou muito tempo pra me responder. Tá bom, talvez não tenha sido muito tempo, talvez ele tenha levado só 1 ou 2 minutos, mas pra mim que tava agoniado com aquilo ali, pareceu que era uma eternidade. Até que ele finalmente me deu a resposta que eu tanto queria saber e pra mim aquilo ali fez total sentido. Ele me respondeu que o nome dele era Matheus Godoy. Ok, eu sei que isso parece ser bem estranho, mas eu não tinha mais nenhuma dúvida de que ele estava falando a verdade. Até porque aquilo tudo fazia muito sentido, ele sabia coisas sobre mim que mais ninguém sabia, informações pessoais que eu nunca compartilhei com ninguém. E o único jeito desse cara saber de tudo isso é se ele fosse eu mesmo. Mas de qualquer forma eu perguntei pra ele por que ele fez todo esse mistério, por que ele não começou falando isso pra mim. E aí ele me respondeu que provavelmente se ele tivesse começado falando que era uma versão minha do futuro, eu provavelmente não teria acreditado nele sem todo o resto da história. Ok, ele tem até um ponto aí bem importante. Provavelmente eu realmente teria fechado o chat assim que ele falou que era uma versão minha do futuro. Mas ok, vamos parar aqui e vamos pro que interessa. Tem alguma coisa muito bizarra acontecendo no futuro que o meu eu mais velho acha que eu posso ajudar a resolver. Então eu fui lá e perguntei pra ele o que acontece comigo e o que eu, agora eu no presente, podia fazer pra poder impedir que esse futuro todo aconteça. Então ele começa me falando que na primeira metade de 2025 vai ter um evento que vai ficar conhecido como Fracture. Ele fala que as pessoas não sabem muito bem aonde ou como isso começou, só que o que acontece é que isso vai causar um rasgo no tecido do espaço e tempo. Ele fala que quando isso acontecer, bilhões de pessoas vão morrer instantaneamente, e os poucos sobreviventes vão ficar presos em bolsões temporais cercados de caos e destruição. E ele fala que ele e os outros sobreviventes que estão ali com ele já estão há 2 anos tentando contactar pessoas do passado, usando essas fendas que ficaram abertas. Tá ok, antes de continuar essa conversa aqui com ele, comigo, eu não sei como me referir a essa pessoa do futuro, mas antes de continuar, tem algumas coisas bem interessantes que a gente precisa analisar. A primeira dessas coisas que a gente vai analisar é essa foto que ele mandou pra gente, onde tinham vários tecidos espalhados por todos os cantos. E não precisa ser um gênio para poder deduzir o que são esses tecidos, são as roupas das pessoas que foram vaporizadas instantaneamente quando tudo isso aconteceu. Mas aí fica o questionamento, será que essas pessoas simplesmente morreram? Ou será que elas estão presas em outros bolsões temporais diferentes do que eu tô agora? Ou talvez essas pessoas sejam só fragmentadas pelo tempo? Eu não sei, realmente não tenho como saber essa resposta agora. Outra coisa interessante que eu notei aqui também foi esse site que a gente tá conversando aqui com a nossa versão do futuro. Vocês lembram que quando eu entrei no site, mesmo só tendo eu e mais 2 pessoas online, o site estava mostrando que os servidores estavam todos sobrecarregados? Talvez isso tenha acontecido porque outras pessoas do futuro também estavam tentando se conectar nesse site para poder contactar suas versões do passado. Até porque eu acho que ficou bem claro agora que esse site na internet da Deep Web é uma dessas fendas que ficaram abertas que possibilitam as pessoas conversarem em 3 eras. E outra possibilidade também desse site estar sobrecarregado é justamente por causa disso, ele é uma fenda temporal. Então talvez essa conexão que a gente tem entre
o espaço-tempo esteja sobrecarregando os servidores. É óbvio que nenhum servidor na Terra está preparado para receber e enviar esse tipo de informação. Então, mesmo tendo só 3 pessoas online ali, isso já foi o suficiente para o site simplesmente dar pane. Ok, com essas questões resolvidas, eu fui lá e perguntei para ele como é que eu podia impedir isso, porque é óbvio que eu não tenho poder suficiente para impedir uma catástrofe natural dessas. E ele começa falando que eu preciso avisar todo mundo, avisar pra gente garantir que esse futuro não vai acontecer. E é exatamente isso que eu tô fazendo aqui agora com vocês. Tá bom, mas mesmo eu aqui avisando, eu fui lá e perguntei pra ele por que isso ia ajudar, por que avisar as pessoas, por que elas ficarem alertas ia ajudar a solucionar esse problema todo. E ele foi lá e me falou que avisar vocês, avisar o restante do mundo era o primeiro passo, mas que não era o suficiente. Então eu falei pra ele, cara, para de me enrolar, pelo amor de Deus. O que que eu preciso fazer? Me falou o que que eu preciso fazer para poder impedir tudo isso. E ele foi lá e me respondeu, você só precisa... E a frase, ela simplesmente para por aí. É como se eu estivesse escrevendo e apertado o Enter sem querer. Eu tentei contactar ele de novo, tentei mandar 1 milhão de mensagens pra ele, só que nenhuma chegava, ele já tava offline. E foi aí que a minha ficha caiu e que eu tive certeza do que tinha acontecido. Naquele momento, eu tinha morrido. E eu simplesmente fui deixado agora com esse mistério, com essas perguntas e com essa culpa na minha cabeça de ter um futuro caótico vindo por aí que eu não posso impedir, porque eu simplesmente não sei como. O mundo, ele vai simplesmente ruir. Ele simplesmente vai ser destruído e eu não posso fazer nada para poder impedir isso. Diferentemente do que a minha versão do futuro acha, eu não posso impedir o que tá por vir. Me desculpem.